Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio, o seu canal no YouTube. E hoje, para nossa satisfação, para nossa alegria, mais uma aula especial deste projeto. De modo muito particular, nós teremos uma aula sobre o tema bullying e cyberbullying, implicações jurídicas. Para tanto, foi convidado, para nossa alegria, nossa satisfação, aqueceu de pronto o convite do Damásio Educacional, o nosso professor que está aqui conosco desde já, quero apresentá-los, o professor Cláudio. Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo e também ele é professor aí nesta área de mediação, de conciliação, com inúmeras palestras proferidas aí em vários eventos em São Paulo e pelo país. Palestrante, portanto, sempre muito requisitado nesta área de bullying, de cyberbullying, em razão da sua especialidade. Professor Cláudio de Castro Pereira, uma grande satisfação mais uma vez tê-lo aqui conosco e eu passo de pronto a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, Zaquim. Bom, então vamos lá. Vocês que estão assistindo na TV Damásio, vocês vão perceber algumas coisas muito importantes que acontecem com esse tema de bullying e cyberbullying, tá? Eu vou utilizar os slides para ajudar a gente aqui a fazer um apoio que vai ser importante. Mas antes de falar propriamente dito do bullying e cyberbullying, nós temos que entender algumas coisinhas. Deixa eu ver como que está saindo aí, né? Está saindo diferente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Espera aí. Agora foi. É isso? Se puder colocar como tela cheia. É estranho. Ele sempre faz essa divisão. Deixa eu tirar da outra tela aqui que vai ficar mais fácil. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Agora foi quadradinho, né? Olha a briga, olha a briga. A questão tecnológica sempre a gente, vamos ver aqui, não é isso. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Estão falando que é preciso compartilhar outro monitor. Você está usando dois monitores? Estou usando dois monitores. Eu vou tirar aqui para usar um só, para verificar se vai dar certo agora. Acho que agora vai. Deixa eu voltar aqui. Espera só um pouquinho.
Enquanto você vai tentando aí compartilhar e tudo, eu vou dando aqui um pequeno recado para todos, para que aqueles que estão assistindo se inscrevam no canal da TV Damásio. Importante, inscrevam-se no canal da TV Damásio e aproveita, clica aí no sininho também, né? Porque clicando no sininho você vai ser notificado, vai ser avisado de todas as apresentações, de todos os vídeos aí na TV Damásio. Eu acho que quando você entrar no modo apresentação, aparece a apresentação em tela orador, eu acho. É o que estão me dizendo aqui. É estranho, porque eu consigo na tela cheia, mas eu não consigo passar o... Espera aí. Para você passar os slides, você vai clicando ali pelo mouse, pode ser também. Pode ser. Vamos ver aqui se eu consigo. Estranho. Ok. Aqui está compartilhar a tela do outro monitor, então, e inicia a apresentação do PowerPoint. Bom, de qualquer maneira, é que eu trouxe alguns dados importantes. Se não for possível, também não tem problema nenhum, mas eu não sei porque ela está saindo dessa forma, né? É estranho. Muito estranho aqui. Agora, clica aqui embaixo, aqui, ó. Clica aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Clicou aí? Aí. Mas vai aparecer, ó. Isso eu não sei sair disso. Estranho, né? Para mim sai tela cheia, mas não... Fica feio dessa forma? Para falar dessa forma? Fica ruim? Vamos rodar assim para não perder a oportunidade. Vamos em frente. O pessoal da técnica já vai colocar você na tela. Tá bom. Bom, esse tema é bastante árido para a gente falar de bullying, cyberbullying e implicações jurídicas. Mas é interessante a gente, antes de adentrar nesse tema, falar um pouco da questão se esta geração que nós estamos vivenciando hoje, a geração Zoomer, é a geração mimimi. Os doutrinadores desta área, eles começaram a fazer a questão da categoria ou de gerações que começa de 1946, que é a conhecida Baby Boomer, que vai até 1960. Vamos dizer assim que são os avós. Agora, comparado a essa geração Baby Boomer com a geração Zoomer, será que a gente está falando que existe de fato mimimi? Será que a geração Zoomer, essa geração X, Y, Z e agora a geração Alpha de 2010 para cá é mimimi? Eu acredito que não. A gente tem que observar que essa geração Baby Boomer, ela é uma geração onde que teve que ir buscar no campo ou na cidade, onde que não tinha o metrô, não tinha essa facilidade de transporte público, só tinha um bondinho que andava a 15 km por hora, e hoje não é bem dessa forma. Então, tudo que foi construído lá atrás, quem se beneficiou dessa construção toda fomos nós, a geração Zoomer. Então, quanto demorava muito tempo para chegar alguma coisa, hoje é instantaneamente. Antes, para escrever uma carta, seja qual localidade, demorava dias para chegar, dependendo de onde que ia vir, demorava semanas, meses para chegar uma carta. E hoje não. Hoje, nós temos o quê? Vários aplicativos, a gente tem o Message, a gente tem o WhatsApp, é tudo rápido, é tudo instantâneo. É uma coisa que a geração Baby Boomer não teve. E há uma dificuldade em relação dessas ferramentas, que a gente está dizendo aqui exclusão social, exclusão digital. Antes era só a exclusão social, não, hoje nós temos a exclusão digital. Agora, a mimimi
diante do que eu estou falando, não. A geração Zoomer é mimimi? Não é mimimi. Então é importante a gente situar para quem a gente está dizendo isso. Que geração é essa? Há mimimi ou não há mimimi? Não há mimimi. E vamos mostrar para vocês que não há mimimi desta geração. E há uma outra diferença importante, é que a geração Baby Boomer com a geração Zoomer não tinha o quê nessa época? Diálogo. As informações não vinham como hoje. E a questão do conhecimento. Então, essas três características, é importante a gente saber disso. E a gente verifica que não há mimimi. São coisas distintas, diferentes, que não choramos à toa, tá? Isso é só para a gente entender se o bullying e o cyberbullying é mimimi. Não é mimimi, tá? E eu gosto muito de dados. Para vocês entenderem, os advogados, as advogadas, o estudante de direito e os interessados, a gente precisa de dados. Sem dados, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Isso é importante. O interessante disso é que quando começou o bullying, não tem uma data específica. Aqui nos Estados Unidos fala que lá da década de 70, mas é muito mais do que isso, gente. Isso é na escola antiga, a gente vai para a Grécia, lá já existia o bullying. Não com esse nome, não talvez com esse formato, mas já existia. Mas houve um movimento na década de 70 que os Estados Unidos chamou de conflito global. Olha, a violência nas escolas era tamanha que foi classificada como tal. E olha só, um dado interessante da Unicef, 37% dos jovens entre 13 a 24 anos relatam que sofreram alguma forma de violência, sofreram bullying. É muita gente, é muito garoto, garota sofrendo. Mas tem uma outra questão aqui importante. Quando nós falamos de garota, garoto, menino, menina, nós estamos falando das crianças. Mas será que é de todas as crianças? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem é o cliente que vai chegar até você e quem é essa criança que você vai defender? Pegamos o estatuto, de forma genérica, e está lá a criança. Mas é para toda criança? O Paul Preciado, que é um filósofo francês, ele tem uma frase interessante, que é o seguinte: é preciso defender o direito das crianças, de todas as crianças. O que será que ele quis dizer com isso? Será que a gente defende de fato todas as crianças? Vocês já ouviram o termo criança queer? Já ouviram esse termo? Esse termo? São crianças que estão perdidas. Estão perdidas no intervalo da escola, no recreio, no corredor. Estão perdidas na sociedade em si. São as crianças que elas não se identificam como menino, como menino. É LGBTK+. Salvo engano, se eu não errei o nome. Essas crianças, que elas não se identificam se elas são meninos ou meninas. E quem defende elas? Será que nós defendemos? Precisamos estar atento a isso. Muito atento a isso. Mas, seguindo com os dados estatísticos, nós temos aqui uma coisa muito importante. Com motivo ou sem motivo? Há motivo para eu ofender o outro? Será que tem motivo? Segundo essa pesquisa, mostra para nós que 51% não tem motivo. Olha que interessante. O agressor olha qualquer um ali daquela fila, daquela escola, na hora do intervalo, na hora do recreio, não vai com a cara e, de repente, começa a fazer gracinhas. Não tem motivo. Com motivo, são 49%. E nosso motivo? Mas que motivo seria? Físico? É isso? É uma orelha grande? Uma orelha pequena? É um magro? É o gordo? Quem são? Como que eu identifico isso? Tá? No próximo slide, nós vamos descobrir. Olha só que interessante.
38% das agressões é por conta da aparência do corpo. Magro, alto, gordo, baixinho. Tem o rosto, que é o 33%. Nariz, boca, orelha, olhos. É isso que acontece. A criança não perdoa, o jovem não perdoa, o adulto também não perdoa. Chama atenção também, 14% raça ou cor, orientação sexual, que essa orientação sexual, ela veio crescendo. Isso é bastante preocupante. Religião, 5%, região. A região aqui é interessante. Nesses últimos tempos, vocês imaginam que uma criança chinesa, devido à pandemia, o Covid, está sendo maltratada. Chegamos ao ponto de bater em asiático. E pouco importa se ele é japonês, se ele é coreano. Não, é asiático. Todos parecem com os habitantes da China. Então é chinês. Se é chinês, temos que descer o sarrafo, porque foram eles que trouxeram o vírus. Imagina, gente. Não foram eles, ou foram, isso está sendo discutido, mas eu não posso agredir o outro porque ele é chinês. Ele é asiático, veio da Coreia, mas pouco importa, não podemos agredir ninguém. Infelizmente, as crianças, o jovem, acaba cometendo esse ato falho. E está aí esses dados estatísticos. Tá? Avançando, nós temos aqui, eu deixei até com essa cor amarela, para vocês entenderem o que está acontecendo hoje no nosso querido Brasil em relação às ações judiciais. Vocês, doutores, doutoras, olha só, nós temos atualmente, 2021, 6.384 processos, de uma forma ou de outra, discutindo o bullying. Absurdo! Em 2009, para trás, consta 7 processos judiciais. 7 processos judiciais. 2010 até 2013, foi para 174 processos. Chegamos ao ponto de 2014 ter 220. E agora, esse valor de 6 mil, mais de 6 mil processos. Aqui em São Paulo, de junho de 2020 a junho de 2021, temos 153 ações em andamento. Nossa, mesmo nesse momento assustador, sim, mesmo nesse momento assustador. Falamos em empatia, falamos em amor, falamos na 6ª geração de direito, que é a pacificação social, mas quando nós saímos da teoria e vamos verificar a prática, está bem diferente. Bem diferente. E tem um outro contexto. Os advogados e as advogadas, como o Poder Judiciário como um todo, às vezes confunde. Então, eu espero que esta aula não confundam mais. A gente precisa determinar que nem tudo é bullying. Muitas vezes é um constrangimento legal, muitas vezes é tortura, tem os tipos penais, ele não é bullying. A gente precisa. Por quê? Na hora que você, doutor e doutora, tiver um caso, tem que saber se esse caso de fato é um bullying ou é um constrangimento ilegal. Precisamos saber disso. Tá? Passando essas estatísticas é só para situar em como nós estamos, como que o brasileiro está, o país está em relação ao enfrentamento nas ações judiciais do bullying e cyberbullying. Bacana? Prosseguindo, vamos falar aqui o que é o bullying, né? O que é o bullying? Falei, agressão, é uma violência física e psicológica, intencional, repetitiva. Então, o agressor escolhe o Pedrinho, o Joãozinho, e todo dia ele faz algo que agride essa pessoa. Às vezes pode ser uma vez na semana,
às vezes pode ser uma vez no mês, mas inferniza essa vítima. E essa vítima, por sua vez, ela não consegue se defender desses agressores. Às vezes são maiores, geralmente são maiores, são extremamente agressivos. Então esse é o conceito, que esse conceito a gente vai voltar lá na frente, vamos voltar nesse conceito, tá? Vamos voltar nesse conceito. E tem outra coisa aqui, quem são os protagonistas dessa ação? Nós temos três. Nós temos o agressor, nós temos a vítima e nós temos os observadores. Ora, então a gente consegue entender que quem é o agressor? É o valentão, é aquele que não sabe o que é não, é aquele que muitas vezes, para se autoafirmar, eu preciso bater em alguém, eu preciso humilhar alguém. Então, na escola sempre tem um que é o bambambam da escola, e muitas vezes é uma pessoa inteligente, leva engano achar que os agressores eles são burros, não são. Às vezes até tem um ou outro pela deficiência intelectual ou por uma outra situação, uma deficiência de olhar para o outro com carinho, com amor, ele acaba resolvendo tudo de forma agressiva. Muitas vezes acontece dentro de casa e ele lá fora expõe tudo o que acontece, mas de forma agressiva com o coleguinha. A vítima, por sua vez, ela é tímida, ela faz parte dos feios, ela faz parte do CDF, ela faz parte muitas vezes do queridinho da professora. Às vezes é porque ela é negra, é porque ele é negro, é porque é uma criança queer. Então eu preciso proteger quem? Olha quantas pessoas nós temos que proteger. Quando você tem um atendimento de um cliente como esse, a gente precisa saber com quem nós estamos conversando. E aqui tem outro detalhe. Muitas vezes, o agressor era a vítima. Então, ele cansou de ser vítima e se torna agressor. É um perigo isso. Isso tem vários casos, vários. Mas, paciência. Agora, os observadores, que eles se dividem em ativo e passivo. Então você tem quando começa uma briga ou um xingamento, xinga ele, bate nele, chuta, empurra. Começa aquele murmúrio, só alimentando este agressor. E que muitas vezes este agressor, ele, na verdade, está sendo manipulado por um observador. Esse observador talvez é tão perigoso quanto, porque ele é manipulador. Precisa ficar atento a isso. Tá? E tem o observador passivo, aquele que não quer se envolver na situação, porque ele tem medo que se volte contra ele. Ele está ali, ele sofre junto com a vítima, sofre mesmo, mas ele não tem força, porque ele tem medo que este agressor, que esse grupo de alunos se volte contra ele. É muito complicado essa situação toda. Então, a gente percebe que são várias pessoas envolvidas, várias pessoas. Mas vamos lá, né? Vamos falar. Questões das formas que acontece essas agressões. Então, nós temos aqui, nesse quadro, uma violência verbal, aquela de ofender, falar mal, colocar apelidos. Meu Deus do céu, e esses apelidos? Apelidos, por exemplo, de Toquinho de Amarra-Jegue, Quatro Olho, Tampa de Poço, o que mais? E mais outros. Eu nem ia falar em apelido aqui para não incentivar ninguém a ficar colocando apelido em ninguém. Mas é preciso, é necessário. Esses apelidos pejorativos, para quem está recebendo, não é nada legal. Lógico, tem algumas pessoas que
que consegue, por alguma coisa, mas ser mais forte, a personalidade, para ele tanto faz. Então você conhece algumas pessoas, tal de, vamos dizer, o Mãozinha. Tinha um colega que ele tinha um defeito na mão, e era mãozinha para cá, mãozinha para cá, para lá, e é o apelido dele, todo mundo conhece o Mãozinha. Ele se importa com isso? Não, ele não se importa. Mas tem muitas pessoas, muitas crianças que vê a sua deficiência, por exemplo, e não tem representatividade. Então, quando você tem... Olha onde nós vamos cair na representatividade. Quando eu tenho uma criança deficiente, seja ela qual tipo de deficiência dela, mas eu não tenho um super-herói com uma deficiência. Eu tenho pessoas perfeitas. Agora, o direito é para quem? Olha só o Paul Preciato voltando à tona aqui. Eu defendo o direito da criança, mas tem que ser de todas as crianças. Será que a gente defende? Olha as bonecas, por exemplo. Agora tem, mas antes não tinha boneca negra. Cadê a representatividade? E quando eu não tenho algo que me representa, o que eu vou fazer da vida? Nesse ponto das crianças, elas vão ficando quietinha, até chegar no momento onde que surge a depressão, vai ficando ansiosa, tem um estresse, e às vezes a gente não sabe por quê. Isso está mudando? Está mudando. Está longe ainda, mas tem aí um caminho que é importante. Tá? Voltando aqui nas formas de violência, a questão física, então é aquela coisa, bater, empurrar. Tem uma coisa interessante aqui que aconteceu com a minha irmã. Ela vivia comprando, esqueci o nome, apontador. Então ela tinha apontador, sempre roubava o apontador da minha irmã. Até então, a gente pensava, quer dizer, meus pais pensavam, deve ser alguém que precisa, tal, mas a gente descobriu que era a mesma pessoa. É uma forma de violência. É a mesma pessoa, identificou alguém para humilhar essa pessoa, para destruir esta pessoa. E a gente está falando de adolescente, a gente está falando de criança, mas tem. Como melhora isso? Vamos ver. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Além disso, tem a outra forma que também destrói a questão psicológica. Discriminar, chantagear, falar mal. Novamente falar mal aqui, olha só. É muito triste, porque ela é gorda, então ela não pode ter amizade. Ele é uma criança gay, então há uma exclusão dessa criança. O Pablo Vittar, ele conta que quando ele estava lá no recreio e conversando com uma amiga, veio um coleguinha não, né? Mas coleguinha de aula e jogou a sopa quente em cima dele. E dizendo, vira homem, fala como homem. Você imagina, é uma criança. E quem defende o direito dessas crianças? Caso para pensar. Nós não podemos mais fechar os olhos para essas crianças, para nenhuma criança. A gente precisa entender. Eu tenho um direito. É um direito para todas as crianças. Mas eu preciso entender que criança é essa. Quais são as necessidades que ela tem. E o Estado está fornecendo isso? Assim nós esperamos. Assim deve ser feito dessa forma. Estamos caminhando para isso. Tá? Chegamos ao ponto de ter o abuso sexual. Olha só, assediar, insinuar, violentar. Nossa, tudo isso por conta do bullying. Tudo isso. É uma coisa horrível. Mas existe. Existe essa forma. Bom, vamos seguindo aqui. Agora, conseguimos identificar que não existe geração mimimi, perfeito? O que existe é, às vezes, uma falta de acolhimento, falta de esclarecimento das coisas. A gente precisa, o Estado, de uma forma, precisa entender que nós precisamos de uma família, e aí a gente poderia até falar família, tem vários tipos de família. Então a gente precisa entender o que é isso, para não chegarmos ao ponto que nós estamos
de agredir as nossas crianças com algumas palavras. Elas vão processando e isso traz um problema no dia a dia para elas. E quem sofre o bullying, o cyberbullying, ele vai desenvolver algumas síndromes. Síndrome do pânico. Imagina uma criança, um adolescente cheio de vida, não consegue ir à escola porque tem medo. Aí ele começa a inventar coisas. Tá com dor de cabeça, tá com dor de estômago, começa a inventar algumas coisinhas. Ora, e o pai, por muitas vezes, os pais, eles não entendem isso. Meu filho não está comendo mais, nem come. Olha só a anorexia. Meu filho come e depois vai ao banheiro. Não quer participar de nada. O que será que está acontecendo? A gente tem que participar mais da vida dos filhos. Quando o cliente chegar até vocês vão ter que fazer esse questionamento. Eu não sou psicólogo, eu não preciso saber dessas coisas. Não precisa sim. Porque quando for fazer a petição inicial, você tem que entender esse contexto. Senão não vai ficar capenga essa petição inicial lá. Tá? Vamos avançar aqui. Tem uma coisa muito importante, antes que eu avance. E tudo isso que nós estamos falando em relação ao bullying. Bullying, a gente pode falar que é a forma tradicional. Acontece aonde? Geralmente no ambiente escolar, dentro dos muros dessa escola ou até de uma faculdade. Acontece ali, em torno. Mas nos últimos anos surgiu uma arma poderosa. Uma arma que até então era para aproximar as pessoas, mas isso parece que também afastou. Esta arma, ela é tão danada que todo mundo tem. Todo mundo tem essa arma. Deixa eu até voltar aqui para vocês. Vou voltar só uma coisa aqui que eu preciso dizer isso para vocês. Essa arma é tão perigosa tanto, que é esta aqui. Esta é a arma. Este celular aqui é a arma. Todo mundo tem. Ela é brilhante. No entanto, mal utilizada, transforma numa arma. O que fazemos com isso? Trouxe dessa forma para vocês perceberem que é engraçado, claro que é engraçado. Dou risada quando eu paro e fico pensando, nossa, o que eu estou fazendo? Mas isso aqui é tão poderoso quanto, porque vocês imaginam que enquanto eu estou falando aqui, falando essas coisas, talvez fale errado, talvez tenha uma concordância não tão adequada, ou na hora que eu coloquei a arma diante da câmera para vocês verificarem, alguém achou engraçado. E aí, neste momento, vai lá e tira uma selfie. Tirar uma selfie nesse momento. Dentro de alguns minutos, esta foto, porque alguém colocou, fez o meme ou gravou, vai soltar para o mundo. Então imagina hoje, eu tenho 5.000 pessoas no meu Facebook, a outra também tem 5.000, dentro do instante, todo mundo está sabendo. Até os chineses estão sabendo do que eu estou falando aqui. E agora, se for ofensivo, como que eu vou fazer? Denegrir uma imagem? Como que eu tiro isso das mídias sociais? Ora, temos instrumento jurídico para tal? Claro que temos. Claro que temos. Mas até os clientes chegarem até vocês, explicar toda a situação, vocês montarem a inicial, pedido liminar, vamos dizer assim, ideal dos mundos. Em 1 hora vocês fizeram isso. Fizeram isso e
fizeram a distribuição, conseguiram falar com o juiz virtualmente e deu a ordem. Mesmo assim, isso aconteceu dentro de uma hora. Mas dentro de uma hora, pelo que nós estamos vendo, isso aqui acabou com tudo. Eu preciso só de 5 minutos. Somente de 5 minutos para acabar com alguém. E o bullying, que não é mais esse bullying tradicional, é o cyberbullying, acarreta tudo isso. Há pesquisas nesse momento, pesquisa de 2020 da Unicef, falando que muitos jovens estão sofrendo cyberbullying. E vai acontecer o quê? O desinteresse, a depressão. Não quero voltar para a escola mais por conta desta arma. Como isso é perigoso. Não era para ser dessa forma. Foi criada para juntar as pessoas. Mensagem instantânea, maravilhoso. Imagina na gripe espanhola, como as famílias sofreram, porque não tinha uma tecnologia dessa. E nós temos. E o que nós fazemos com essa tecnologia? Ai. Como sofremos com tudo isso. Então, é essa a diferença do bullying e do cyberbullying, que o bullying tradicional é ali, né? É ali. É eu e o aluno, é eu e os alunos. Estou falando eu e os alunos porque também tem o bullying dos professores, mas essa é uma outra questão. Ao contrário, também tem. Né? Muitos alunos perseguindo os professores. Precisamos acabar com esse negócio. Então, como que fica? Não fica. E o cyberbullying é muito devastador. Nós só vamos ter resultados disso só daqui a alguns anos. Aí alguém vai virar um belo de um hacker, vai invadir as plataformas, vai pegar uma arma e vai matar alguém ou várias pessoas. É isso que às vezes a gente está criando. Às vezes a gente fica pensando que nós estamos criando os monstros. Embora, volto a dizer de novo para vocês, nós estamos na 6ª geração de direito, da pacificação social, mas ainda a gente não consegue resolver algumas questões. A gente fala em amor, fala em empatia, mas também o caminho é esse, não tem outro. E vamos continuar falando, até ocorrer a transformação. E nós, advogados, professores, tem um caminho árduo pela frente. Bacana? Vamos seguir. Deixa eu seguir aqui, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, que agora... Vou voltar aqui com os slides para a gente... Vamos ver se vai dar certo agora. Ainda... Olha, agora foi. Bom, então, era isso que eu tinha que dizer para vocês em relação a essa situação toda, tá? Então, essa diferença, uma diferença importante, que o bullying, a tendência é voltar novamente, e aí a gente já tem 2 problemas, porque você vai ter o bullying tradicional junto com o cyberbullying. Vai ter a junção dos 2 com a volta às aulas, né? Então, a gente precisa entender a situação toda e tem políticas sociais importantes para ser feitas junto a toda a comunidade. Inclusive, bom, vou falar daqui a pouco. Olha só, aqui, vou voltar aqui. O bullying é crime? Será que é crime? Tem um tipo penal bullying? Não sei. Vamos lá, vamos chegar lá. Mas eu sei o seguinte, quando vocês estiverem fazendo suas pesquisas, não deixe de citar o artigo 5º da Constituição Federal. Aqui estão os incisos. Esses incisos são importantíssimos na petição inicial de vocês. Isso é para o cidadão também. O cidadão sabendo disso também, isso ajuda muito. Tá? Então, quando a gente abre a Constituição, no artigo 5º da Constituição, tem os seus incisos.
Ninguém será submetido à tortura. E o que é o bullying? É inviolável a intimidade. O que o bullying faz? O bullying faz isso. Tira a paz. Não pode tirar a paz das pessoas. Então, é um princípio constitucional são princípios, são direitos fundamentais da criança, do cidadão, desse jovem adulto, desse jovem, está aqui, a base constitucional. Tem vários incisos, viu, gente? Viu, doutores? Tem vários incisos. Mas ainda a pergunta é, bullying é crime? O cyberbullying é crime? Nós temos aqui alguns tipos penais. Olha só, nós temos um projeto de lei, olha lá, 6.935, 2010. Que ano que nós estamos? 2021. Deveria ser aprovado. Reclusão de 2 a 4 anos. E multa. Está lá. Enquanto o bullying não virou crime, nós temos os tipos penais. Difamação, injúria, ameaça, crime de tortura, furto, roubo, estupro, racismo. Olha só quantos tipos penais. Mas isso alguém deve perguntar, mas isso é para quem é maior de idade. É de fato. De fato. Infelizmente, tem muitos pais que acabam contribuindo para os seus filhos a realizar o bullying. De vez de dizer, bullying não tem graça, bullying não é brincadeira, eles também fazem parte desse universo. Chegamos ao ponto de um caso que foi provado que o pai, ele fez as distorções das imagens. O filho dele, pré-adolescente, que disse que quem ajudou ele a fazer essas coisas foi o pai. O pai não foi a responsabilidade do pai. Não teve ação penal. Deveria ter ação penal. Não teve. A ação só foi na área civil, dano moral. Nesse caso, 15 mil reais de dano moral. 15 mil reais de dano moral. Mas isso nem sempre. Nós sabemos que isso é raro acontecer, é raro ter adulto. É verdade. É verdade. Mas nós temos aqui também, a gente pode ter aqui peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês que é interessante aqui. Desculpa, eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima. Além disso tudo, desses tipos penais, recentemente, agora, salvo engano, na semana passada, perseguição, stalker, é crime. Olha que beleza. No mesmo momento que eu falei para vocês lá que o bullying não é crime, o Congresso Nacional decidiu, olha, você perseguidor, agora se você continuar fazendo isso, poderá ser processado e poderá ter uma pena de reclusão de até 2 anos. Opa, que interessante aqui. Por que é interessante? Olha só a definição de perseguir alguém reiteradamente. Nossa, o bullying é reiteradamente. Por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Nossa, o bullying também é isso. Eu ameaço fisicamente e mentalmente. Eu também restringo a capacidade dele de locomoção. Quando ele passa aqui, eu cobro. Será que eu não consigo aplicar? Não sei. Isso aqui é uma discussão. Serve para colocar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Vamos construir. E olha que interessante. Olha só. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança e adolescente. Opa! O que é o bullying? Não é? Atos de violência
reiteradamente, de forma de atingir esta pessoa que não tem energia, que não tem ferramentas para enfrentar as agressões? Ora, olha só, temos aqui, não sei, tá? Isso aí para a gente pensar. Será que eu consigo fazer? Sim, porque muitas vezes há uma perseguição desse agressor. Se for adulto, olha só, vai sofrer consequências. Para vocês prestarem atenção, quem é esse cliente? O que está acontecendo com ele? Seja ele pais do agressor ou pais da vítima. Tá? Mas ele é menor. Se ele é menor, nós vamos aplicar o ECA. Nós vamos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai desde uma advertência até a internação. Casos graves, vai ter a internação. Então, o que a gente percebe? Tem algumas ações, e vocês, advogados e advogadas, prestem atenção. Quando o cliente sentar na frente de vocês vamos lá, tem que identificar de onde saiu essa mensagem. Foi de um grupo de WhatsApp? Foi de um computador? Em que ambiente? Foi no ambiente escolar? Foi no ambiente da casa do agressor? Porque muitos sentam aqui, vão sentar perante vocês e vão querer processar somente a instituição, que muitas vezes ela tem um projeto anti-bullying, ela faz feiras, ela tem vários movimentos anti-bullying, até porque tem uma lei que fala sobre isso, que as escolas têm que combater esta violência. Tem que combater esta violência. Às vezes, ela está tudo certinho. Então, não é só a escola, não é só a instituição. Eu tenho que, muitas vezes, processar os pais. E muitos não querem processar os pais, querem processar a instituição. E aí vai de vocês. A orientação é de vocês. Bacana? Tá. Seguindo. Quando eu falei de orientação com as escolas, olha só, o artigo 101, ela começa a orientar. Não é esta lei ainda, tá? Não é esta lei. Mas ela começa a orientar. O que a gente tem que fazer? Olha, participar da inclusão social. Olha só, que interessante. Orientação das autoridades públicas. Precisa. Todo mundo tem que estar envolvido. Se não tiver envolvido, se todos não tiverem envolvido, nós vamos continuar dessa forma. Vamos continuar dessa forma. Essa lei é de 1990. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.060 de 90. Demorou para vir uma outra lei. Que, embora não institui crime, mas ela vem pensando na sexta geração de direito, na pacificação social. Essa lei está perfeita, que é a Lei 3.185/2015, Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying. Olha só, é isso que eu não falei logo no começo. Então a gente utiliza uma palavra bullying, mas na verdade veio a lei e o bullying nada mais é do que uma intimidação sistemática. Basicamente o mesmo conceito que eu falei lá a primeira vez, lá no começo. Ele vem no seu artigo 1º, salvo engano, artigo 1º, parágrafo 1º, falando sobre, conceituando o que é o bullying. São práticas reiteradas para ofender essa vítima. Ela é interessante, mas aqui vem uma crítica nessa lei. Vocês vão me entender. Porque aqui ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês, que é da assistência psicológica, vou ver, tá. Aqui, por que
Só voltando aqui na lei, aqui, espera só um pouquinho. Eu tenho que fazer uma ressalva nesta lei aqui. Porque aqui, nesta lei, perseguição não foi colocado contra a criança. Por que só criança, adolescente e idoso? Contra a mulher, por razões e condições de sexo feminino, poderia ter ampliado mais essa lei. Agora, aqui vai ter várias interpretações e vai depender da gente. É isso que eu queria fazer essa observação nesse sentido. Tem outras coisas para falar, mas eu acho que é muito pesado, porque a gente vai mudar o tema, tá bom? Não é isso. Mas, que bom. Esta lei, voltando na lei aqui. Essa lei, como disse para vocês, ela vai ao encontro da sexta geração de direito, que é a pacificação social. Aqui são diretrizes. Então eu vou chamar todo mundo. Eu vou chamar o diretor, eu vou chamar todos os professores, eu vou chamar o auxiliar de limpeza, o porteiro, os pais, eu vou chamar todo mundo para construir esta ponte. Isso é fantástico. Trago autoridade para falar sobre o tema. Instala a mediação escolar, onde os alunos vão praticar isso, vai praticar empatia, que isso é importante. Isso é de grande valor. Então, essa lei ela é importantíssima nesse sentido. Porque, antes de falar, eu falei, é uma pena que eu não falei isso antes, mas nós brasileiros, nós deixamos para quem tomar a rédea da situação, o poder público, o direito penal. O direito penal deveria ser o último a ser acionado. A gente precisa de lei como essas. Traz a população, traz essa comunidade para dentro da escola. A gente está falando de transformação dessa sociedade através da educação, através de campanhas, através a questão de capacitação desses profissionais, capacitação do profissional de direito. Porque eu não posso olhar para quem vem até mim se eu não entender o contexto do que ela está vivendo. Que criança que está aqui diferente de mim? Eu tenho que entender o universo dela. Entender o universo. Aí vem o quê? O bem da vida. Eu digo para vocês, na hora que a gente entender que o que é o bem da vida para esse cliente, primeiro ele vai gostar de você pelo seu trabalho que está desenvolvendo com ele. Depois vai escrever, vai decidir no tribunal e vocês vão falar de prova, só um pouquinho de prova. Isso vai ser excelente. Então a gente tem que observar essas questões todas, tá? Observando tudo. Vamos adiante. Vou passar aqui. Eu praticamente já falei tudo. E o mais interessante aqui é a responsabilidade dos pais ou do responsável da escola / Estado. Ora. Aqui, nós vemos lá os tipos penais que pode estar aqui em relação aos pais que praticam junto com os filhos. E para os filhos, aplicamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer o quê? Ação indenizatória. Então, vamos deixar o direito penal para quem entende direito penal. Vamos falar um pouquinho da ação indenizatória. E aqui tem um problema seríssimo. Se vocês, no estudo de vocês, fizerem uma busca sobre a questão da jurisprudência, aí vocês vão ficar de boca aberta que tanto a ação, principalmente a ação de dano moral, prova essa questão das provas. Então, eu tenho o fato em si, aqui a gente percebe que há realmente um transtorno, mas precisamos de prova. Então, que provas são essas? Então, tá.
Testemunha. Opa, maravilha. É uma coisa. A gente precisa também, se for pela internet, nós temos que dar o print na tela. Mas a gente tem que ter a ata notarial, prova. Olha aí, prova importante. Pega o seu computador, corre lá no tabelião, ou liga para o tabelião, manda ele correr aqui. Tem que fazer prova. É uma prova muito importante essa ata notarial. Outra coisa, além da ata notarial, além da testemunha, eu preciso de um laudo psicológico. Porque se eu depender do IMESC, muitas vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, não sei. Ah, mas é urgente. Ah, tá, você conseguiu uma liminar. Você conseguiu uma liminar para passar lá no IMESC. Então, é melhor vocês orientar o cliente de vocês. Passa no psicólogo. O psicólogo não vai dizer, ele vai dizer algumas coisas importantes. Como essa criança está, como esse jovem está. Tem algum transtorno? E aí você vai só alimentando as provas, alimentando o seu caso com as provas, para chegar no Poder Judiciário e, opa, pum, está aqui o Poder Judiciário. Tenho testemunha, tenho laudo, tenho ata notarial, tenho print, sei quem é o IP, porque muitas vezes vocês vão precisar do IP, ele vai conseguir saber qual o computador que é, preciso daquelas imagens que estão lá, de onde surgiu o compartilhamento. Aí agora tem o WhatsApp, tem esses aplicativos de mensagem. Opa, tem que relatar tudo. O que julga improcedente a ação, muitas vezes é por falta de prova, porque direito tem. Olha as leis que nós temos. Olha que interessante. Às vezes a escola, daqui vem a responsabilidade do Estado, escola/Estado, embora objetiva, mas a gente tem que calçar as nossas provas aqui. Então, desculpa, falei errado. Não tem que calçar o nosso processo com essas provas. Precisamos mostrar para o juiz. Olha, a escola ou instituição pública ou privada não tem uma campanha em relação ao anti-bullying, contra o bullying. Não tem. Eu notifiquei, olha a importância da notificação. Eu notifiquei a escola e eles não deram bola. Opa, estou fazendo prova. Ah, eles têm sim. Eles têm um programa anti-bullying. Mas praticam? Não. Tem que fazer um trabalho investigativo para vocês requererem a condenação dessas instituições ou dos pais. As indenizações vão desde 4 a 80 mil. Eu apurei, tá? De 4 a 80 mil. Então, tem ações pesadas com valores altos, 80 mil é um valor alto. Teve a mãe e o pai foram condenados cada um 30 mil reais, porque, de novo, os pais participaram dessa situação toda. E aí fica aquela coisa, né? Tem que colocar, quando os pais vierem até vocês, quando o responsável vier até vocês, percebam, são vítimas ou são agressores? Muitas vezes o agressor vira vítima e a vítima vira agressor. E vocês têm que identificar para não ter uma ação improcedente lá na frente. Precisa estar bem claro nisso. Tá? Um momento agora para dizer para todos vocês que será que todas as pessoas que sofrem desse mal, do bullying, cyberbullying, vão se transformar em pessoas frias, vão se tornar serial killer? Será que sim? Será que vão se tornar pessoas de sucesso, tendo uma família, sendo um grande empreendedor? Mas temos sim. Eu vou
colocar aqui para vocês. Olha que interessante. Isso aqui são pessoas famosas que sofreram o bullying. Olha só, Camon Raymond. Quando era criança, Bocão, chamado de Bocão. Isso incomodava ele muito. Nós temos também Marina Rui Barbosa. Por quê? Pintinhas, cabelo ruivo. Chegou ao ponto que eles falavam para ela o seguinte, olha só, ela fala, sempre fui ruiva e o meu apelido era Arroto de Fanta Laranja. Às vezes me chamavam de Ferrugem. Interessante, absurdo, mas é isso. Nós temos aqui Albert Einstein. Olha, burro. Ele foi um garoto, pelo menos o que falam, que ele era impossível. Mas sofreu bullying. Nós temos também aqui Pablo Vittar, que falei dele. Questão lá do intervalo, que um amigo dele, um amiguinho, disse para ele, fala que nem homem, e jogou a sopa quente em cima dele. Nós temos aqui a Isa. A Isa, gente. Sofreu bullying. Nós temos aqui RuPaul. Acho que eu falei o nome dele errado. Ele tem uma frase. Ele sofreu muito. Uma drag queen famosa nos Estados Unidos. Ele falou uma coisa muito, muito impactante. Vou pegar aqui para vocês. E fiquei pensando. Quem defende? Quem defendeu ele quando era criança? Lembra? São todas as crianças? É aquilo que o Paul Preciado fala. É preciso defender o direito das crianças, de todas as crianças. Será que isso acontece? Será que as leis não são feitas para as crianças hétero? Será? Não, criança é criança. Cara, professor, você está confundindo as coisas. Crianças é criança. A lei é feita para todas as crianças. Mas a gente tem que observar, de fato, a lei é para todos. Mas temos que respeitar as diferenças das pessoas. As diferenças. Não dá para tratar todo mundo igual, sem respeitar as diferenças. Só voltando aqui, ele fala o seguinte, ele disse que ele sofria preconceito pelos brancos por ser negra, pelos negros por ser gay, e pelos gays por ser afeminado. Olha que situação dele, mas se transformou. Levanta a bandeira do LGBTQ+, levanta essa bandeira forte e tá aí, faz sucesso. Nós temos outros personagens, por exemplo, Susan, que estava naquele programa, soltou a voz, todo mundo achava que ela não ia cantar nada, e de repente, uau, soltou a voz. Sofreu e sofreu muito. Nós temos aqui também a Rihanna, também sofreu, negra, mas o pessoal, não, você é muito branca para estar aqui. Gente, que isso? A gente tem um outro personagem, Ed Sheeran. O Ed, óculos, ruivo, gordinho, que sofreu também. Então, vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo é possível na vida nossa. Se vocês estão passando por algum mal, se os seus clientes estão passando por alguma coisa horrível em relação ao bullying, ao cyberbullying, olhe para essas pessoas, elas venceram. E tem outras pessoas que não são famosas que venceram também esse preconceito, essa discriminação. Sofreram, mas venceram. Eu quero terminar a minha fala e dizer para vocês que eu gosto muito do Paulo Freire, e ele tem no livro dele, Pedagogia do Oprimido, e um capítulo que fala o seguinte: ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Fica aí
uma reflexão para vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui e eu só tenho a agradecer ao Zaquim pela oportunidade de falar de um tema tão importante, que é o bullying e cyberbullying, que a gente precisa prestar atenção do que está acontecendo nos dias atuais para essas crianças crescerem felizes. Mesmo com essas mazelas todas, a gente tem leis, são fantásticas nossas leis. Só precisa colocar em prática. Né, Zaquim? Não é isso? Opa. Agradeço mais uma vez, agradeço imensamente, doutor Cláudio de Castro Pereira, trazendo este tema super importante, que é a questão do bullying, do cyberbullying, um tema atualíssimo, um tema que gera, portanto, muitas dúvidas e tudo, e é um tema de pedidos recorrentes aqui para trazermos a nossa TV Damásio aqui, né, pelo YouTube. Então, agradeço, doutor Cláudio, aí, por ter trazido esse tema. Devolvo rapidamente para as considerações finais, estamos chegando no limite aqui do nosso tempo. Bom, Zaquim, eu só tenho, mais uma vez eu falo, gratidão por falar desse tema, gratidão por participar da TV Damásio, que tem um sucesso imenso, e eu só tenho que agradecer vocês a oportunidade de falar dessas questões todas, dessas mazelas da sociedade. A gente precisa dizer isso de uma forma leve, mas também dizer que tem lei para isso, que precisamos de nós. É só com essa comunhão junto, essa convergência, que a gente vai conseguir acabar com o bullying ou qualquer tipo de discriminação que venha assolar a nossa sociedade. Eu agradeço e agradeço a equipe, mais uma vez a TV Damásio, por esse nosso encontro. Muito obrigado, doutor Cláudio de Castro Pereira, uma satisfação tê-lo aqui conosco. É um tema importante, mas eu acho que serviu à exposição do professor para fomentar, na verdade, ali para trazer esse questionamento, para poder trazer essas questões, essas implicações jurídicas com relação ao tema. Eu só tenho aí a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Tá? Um grande abraço ao nosso professor, um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Damásio, né, no seu canal do Direito no YouTube, e agradecer também ao pessoal dos estúdios da TV Damásio hoje, né, notadamente os estúdios da TV Damásio no Rio de Janeiro, que estão nos acompanhando, e eu quero aqui fazer um agradecimento ao nossos queridos amigos de lá, o Robson, Douglas e outros colegas dos estúdios da TV Damásio, lá do Rio de Janeiro. A nossa gratidão, a nossa satisfação de tê-los aqui conosco, podendo chegar até você. A melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem, tudo isso para você que nos assiste. Um grande abraço, doutor Cláudio, ao pessoal dos estúdios e a todos vocês que nos assistem. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.